o quão chateado você tá com a derrota do Brasil. Tá? Tá. Você tem quantas opções pra colocar? 4? Sim. Então estou feliz, indiferente, triste, muito triste. Quero entender com vocês, tá? Algo, porque vamos lá, vou começar a enquete, tá? Eu vou começar trazendo um seguinte estudo de caso. 1950. Julho. Final da Copa. Não uma final, né? Era o último jogo do triangular final da Copa entre Brasil e Uruguai. O Brasil jogava pelo empate. O Brasil perde pro Uruguai. É o que ficou conhecido como Maracanazo. Foi uma humilhação. O Brasil perdeu em casa de virada, com o Obdúlio Varela, os jogadores uruguaios dando porrada e humilhando os jogadores brasileiros, e eles com sangue de barata, sem saber reagir, tomando porrada e vendo o Uruguai virar o jogo. O Uruguai virou o jogo, cara, na força. Eles botaram, né, vamos dizer, mais do que uma bola, um capotão em campo, né? Eles botaram muitas... E eles venceram o Brasil. Foi um trauma. A ideia do Brasil como o síndrome de vira-lata, o Brasil é um país fraco, fica ali, até que vem a Copa de 58, o Pelé vence, e naquele período o Brasil já estava sendo o Brasil Bossa Nova, o Brasil do presidente Bossa Nova, um Brasil que estava começando a ganhar. Então o Brasil, ele entra num surto positivo ali. Então a Copa de 58 acompanha isso, que é quando o Brasil vira o país da Bossa Nova, por mais que tenha tido, teve o golpe de 64, teve uma crise que rolou ali no período do Kubitschek, foi um período de crescimento, de reconhecimento internacional do Brasil como um país interessante. Fato. Música, crescimento econômico, industrialização. O Brasil vai crescendo 10% ao ano a ponto de se tornar, à época, chega-se a 7ª economia do mundo, tá? Então, foi um período muito importante ali, tá? Corta. O ano é 1982, 5 de julho de 1982. Uma seleção que jogava lindo, que jogava tão bem em termos de plasticidade com o time de 70. Ele perde pra Itália, naquilo que foi conhecido como o desastre do Sarriá. Foi um desastre. O Brasil inteiro chorou. A seleção do Zico, do Cerezo, do Falcão, do Sócrates, do Éder, do Leandro, do Júnior, perdeu. Foi um desastre. As pessoas choravam. Em 86, eu já tinha 2 anos de idade, o Brasil perde o pênalti, o Zico perde o pênalti, e o Brasil perde pra França. E é eliminado nas quartas de final. Uma tristeza muito grande. Não igual a 82, uma tristeza muito grande. O Brasil perde a final em 98. Uma tristeza, uma certa humilhação, a ponto de convocarem os jogadores brasileiros para uma CPI, para saber se o Brasil entregou o jogo pra França. O Brasil ganha 2002 e dali em diante o Brasil vai se tornando um time menor no futebol. O Brasil perde ontem para a Noruega. Não foi mais uma final de Copa. Não foi um desastre contra uma Itália que foi campeão do mundo. Estamos falando de um país de 4 milhões e meio, 5 milhões de habitantes. Um país pequeno, muito rico, que tem outros esportes com prioridade, né? Eles têm uma espécie de um... Eu não lembro do nome desse esporte, tá? Pessoal, por favor, no chat, o pessoal aqui tem que lembrar. É um campeonato, assim, é tipo aqueles triatlon, só que você tem tiro, você tem andar de esqui, você tem um monte de coisa, é um pentátlon, eu nem sei o nome disso. É uma série de atividades ali esportivas, né, mescladas. Os noruegueses amam isso. Os noruegueses amam o esqui, amam o snowboard, amam o handball e gostam de futebol. A Liga Norueguesa de Futebol nem é uma liga muito importante. Pois bem, este país que nem vê o futebol como esporte principal e que está se divertindo na Copa do Mundo, eles foram na Copa do Mundo para se divertir, esse time eliminou o Brasil. Eliminou e tirou onda, tá? Eliminou e tirou onda, botaram os brasileiros na roda. E eu queria muito saber, né? Como é que deu a enquete, Riso? Deixa eu ver. 56% indiferente pro nosso público. 56% indiferente, vou botar 10% feliz. Já 66% das pessoas não estão nem um pouco chateadas com a derrota dos brasileiros. Aí vem 27% triste e 7% muito triste. Eu acho que, dado que o público nosso, o público que tá live é um público muito especial, isso claramente não é um recorde da população brasileira, mas dá o tom um pouco de um clima novo no ar. Que é o clima que eu acho que vocês já deveriam ter há muito tempo sobre a seleção brasileira e sobre os elementos culturais mainstreams do Brasil. A de que essa seleção ela representa uma arte decadente do Brasil. De que o Brasil no futebol só vive de história. E há muito tempo só vive de história. O Brasil que não é capaz, né? Que tem uma das torcidas que eu vi um inglês falando sobre isso, mais arrogantes que tem. Ela vai pra Copa, aqui é penca, cala a boca, aqui é penca. Beleza, legal. Uma parte disso, se você for fazer como pra sacanear e brincar, se torna um elemento lúdico. Mas não é um elemento lúdico. Virou um triunfalismo de um passado que ninguém mais tem nada a ver. A última vez que o Brasil foi campeão foi em 2002. Foi 24 anos atrás. Ela ganhou 2002 e ganhou 94. Já tinha passado um outro período de sem ganhar título de 24 anos. E o período em que o Brasil realmente foi o melhor país do mundo no futebol foi um período que vai de 58 até 70. 74 já não era mais. A Europa já tinha dado um pau. Joga lá, chega a ter um respiro com a geração Zico, mas não ganha título, e volta a ganhar título com uma geração muito especial, que foi a geração Bebeto, Romário, Ronaldo, 2 gerações ali que foram muito geração Dunga, vamos colocar aí.
E dali em diante não ganhou mais nada, e a real é que tende a não ganhar mais nada. Mas que fica viajando por aí pelo mundo, dizendo, não, aqui é penta, tem que respeitar, tem que respeitar. Tanto que um dos gritos do torcedor brasileiro típico é, tem que respeitar. Quando você precisa falar pra outra pessoa que outra pessoa tem que te respeitar, quer dizer que outra pessoa não te respeita. E a coisa começa assim. O Brasil é visto como um cachorro sem dentes, palavras do Orlando Lima, muito sóbrias. O Brasil é um cachorro sem dentes. Ele acha que é muito brabo, mas ele não morde ninguém. E os gringos perceberam isso. Os gringos perceberam que os jogadores brasileiros são fragilizados, porque parece que eles carregam uma herança muito pesada de um passado glorioso que não tem nada a ver com eles. E eles ficam permanentemente sob pressão porque o time brasileiro só pode vencer a Copa. A única coisa que ele pode fazer é vencer a Copa. E o torcedor só espera vencer a Copa porque é uma seleção pentacampeã, não sei o quê. E aí as pessoas precisam acordar para um problema. Eu vou usar essa analogia do futebol para trabalhar com todo o resto. O Brasil não é! Não é! E todo mundo sabe, uma das maiores nações no futebol há muito tempo. O lugar que fabrica os melhores jogadores do mundo chama França. O time que pratica futebol bonito chama-se França. O melhor jogador do mundo nos últimos, vamos botar aí, 50 anos é o Messi. Outro muito grande foi o CR7. Nenhum deles é brasileiro. O Brasil não é o maior formador de jogadores. O Brasil não joga um futebol encantador pros olhos. Não é. Só que chega a Copa do Mundo, a gente tem que entrar naquele surto de ficar se auto-enganando, ficar mentindo pra esse papo. Não, aqui é Brasil, tem que respeitar, é penta. Quem foi penta? O Pelé ganhou 3 títulos, a geração do Ronaldo, do Romário, né, venceu ali 2 e foi pra uma final. Temos que respeitar eles, mas eles estão velhos, eles não jogam bola mais. Romário é senador, Pelé morreu. Os jogadores atuais sequer mantêm uma certa tradição. Eu vou dar um exemplo. Quem dos jogadores dessa seleção, que gosta de falar, aqui é penta, tem que respeitar. Qual dos jogadores dessa seleção, meus amigos, foi no enterro do Pelé? O Pelé morreu. Foi 2022 ou 23? 23? Pelé morreu em 23, o maior jogador da história, brasileiro. Morreu em 23. Deixa eu fazer uma pergunta pra todos vocês. Alguém foi no enterro do Pelé? Eles querem as 5 estrelas, que pelo menos 3 se devem ao Pelé. Alguém foi no enterro dele? Alguém se digna a falar com o Zagallo? Alguém liga pros jogadores do passado? Alguém liga, só pra saber. Ninguém liga pra tradição. Nós temos uma geração de jovens deslumbrados que são a cara do Brasil atual. O Brasil atual tem cara. O Brasil atual tem cara. A cara do Brasil atual é a cara da Virgínia. Tanto que a Virgínia teve um relacionamento amoroso com o Neymar e com o Vini Júnior. A cara, que é um bando de influencers, são influencers, pessoas que, sei lá, vou falar, essa seleção brasileira tem cara de Erika Hilton, de Daniel Vorcaro, de Nicolas Ferreira, de Wesley Safadão, de Eduardo Paes. Essa seleção brasileira tem cara desse Brasil contemporâneo, de Pablo Marçal, de um Brasil contemporâneo tosco. É um Brasil, eles têm a cara do Brasil, mas de um Brasil que não vai vencer nada. Esse Brasil nos moldes, é um Brasil de malandro, o Brasil vendedor de bet, o Brasil do influencer vendedor de bet, não ganha e não merece ganhar. E tá aqui a provocação, porque eu gravei vídeo sobre isso, tem gente batendo, você não entende futebol, isso aqui não é um papo sobre futebol. Isso aqui é um papo sobre povo. Se a seleção brasileira conta tanto pro povo brasileiro, então vamos falar sobre o caráter da seleção brasileira e o caráter do povo brasileiro. Tá? Vamos lá. Vamos lá, meus queridos amigos. A seleção brasileira, já que ela conta muito, ela é uma organização tocada pela CBF, que é tocada por membros do judiciário com uma grande influência do Gilmar Mendes, do IDP, a faculdade dele. Que hoje é comandada por um presidente que vem da Federação de Roraima. Eu nem sei se existe futebol em Roraima. E se existe é irrelevante. O presidente da CBF é presidente da Federação de Roraima. Que nem torce para um time de Roraima, torce para São Paulo. Não sei o que, Chaldi é o nome dele. Samir Chaldi. O Samir tá lá por uma nomeação política. O filho do Gilmar Mendes estava comemorando que ele levou o Neymar pra Copa. E todo mundo sabe que o Neymar foi levado pra Copa a pedido dos patrocinadores, que iam faturar mais com o Neymar indo pra Copa. Ora, a seleção brasileira é uma instituição mafiosa, tal qual outras instituições brasileiras. A CBF é uma instituição peremptoriamente mafiosa. Os jogadores têm a cara deste Brasil muito frágil intelectualmente, deslumbrado com a própria vibe, com as próprias aparições em redes sociais. São homens apaixonados pela visão que o mundo tem sobre eles, muito frágeis emocionalmente, e que não tem conexão com o brasileiro comum. Eu vou pegar um exemplo de uma outra derrota, que eu poderia falar das vitórias, vamos pegar uma outra derrota. No mesmo dia, há 44 anos atrás, dia 5 de julho de 82, perdi o Brasil. Vamos pegar um negócio, Riso, por favor? Entra no YouTube e bota Voa Canarinho Voa. Eu quero pegar alguns... Voa Canarinho, escreve 82, Voa Canarinho. Eu quero mostrar pra vocês como os jogadores daquele time de 82, eles eram profundamente brasileiros. Eles eram brasileiros
comuns. E depois eu vou pegar... Primeiro mostra esse vídeo. Eu quero que vocês entendam, assim, que aquilo eram brasileiros. E aí quando aquele time perdeu, igual esse time perdeu, os brasileiros sentiram que perderam. Hoje, eu não sinto que os brasileiros sentem que perderam. Dói muito menos, por mais que ainda doa pra muita gente. Porque pra muita gente, como se a seleção brasileira participar da Copa é um momento em que nós brasileiros podemos participar com destaque em alguma coisa. E aí essa pessoa se apropria disso, se apega a isso, e o Brasil perde e fica mal. Aí fica triste porque o Neymar chorou. Eu vejo muita gente que nos acompanha completamente neymarizado. Neymarizado. Nossa, o Neymar. Eu fico deprimido com isso, porque, pô, se você não entendeu que o Neymar é parte do problema, é que você não entendeu mais nada, cara. Todo mundo tem seu bolsonarismo e seu lulismo. No futebol, muita gente nos acompanha. Não, mas o Neymar foi patético nessa história toda. O Neymar foi uma vergonha. Uma vergonha. A história toda, a participação dele nessa Copa, um ex-jogador em atividade, a história foi vergonhosa, tá? Então, achou lá o vídeo, Riso? Tá aqui na tela, tá? Não tá. Eu quero que você ache o vídeo que mostra... Peraí, deixa eu só mudar o nosso aqui. Não consigo ver aqui pra te ajudar. Ok. Boa, tenta esse segundo. Essa aí, fotos. Vamos. Queria pegar os caras treinando, as pessoas assistindo. Aí, ó, Seleção Brasileira de 82, samba no avião. A seleção do Tele é a sua seleção? É a minha. Tem que confiar mais no Santana. Meu nome é Santana também. E a Copa é nossa. Leandro, Júnior, Cerezo, Falcão, Zico, Sócrates, Éder. Como é que você não ia ficar otimista? E o meu povo toma conta do cenário, faz vibrar o meu canário. Enaltece o que ele faz, bola rolando e o mundo se cantando, a galera delirando. Tô aí, quero mais. Tinha um elemento nesses caras. Mas os jogadores atuais gostam de samba. Hoje nem isso, né? Tinha ainda, o último foi a turma do Ronaldinho Gaúcho. Essa turma aqui tá ouvindo cada um sua música num fone. E esses caras eram brasileiros comuns. Essa música, inclusive, foi composta pelo próprio Júnior, que era a lateral esquerda dessa Copa. Eram pessoas comuns, eles estavam num voo normal, ninguém tava de primeira classe, nada. Eram pessoas comuns, parte de um país comum, que você podia encontrá-los na rua. Se você andasse pelo Rio de Janeiro, você encontraria o Zico, andando provavelmente com, sei lá, um Escort, um Del Rey. Tente achar agora o outro vídeo, Riso, por favor. Zico... Zico, Corte, Leandro, 82. 86. Esse vídeo. Zico tenta convencer. Veja que mundo é esse. Zico tentou convencer Leandro a ir para a Copa do Mundo de 86. Quase na hora do avião sair, Zico recebeu uma notícia inesperada. Leandro não queria viajar. Zico, então, acompanhado por Júnior, saiu correndo do aeroporto para casa de Leandro. Vou tentar buscá-lo, né? Na casa dele, por isso é... O que você acha que pode acontecer disso? Não sei, eu não passei o dia com ele, não posso dizer nada. Do aeroporto do Galeão, o Zico e o Júnior vieram aqui para casa do Leandro para tentar convencê-lo a viajar para a seleção, a voltar atrás da sua decisão de não acompanhar a seleção brasileira. O Nonato é primo do Leandro, mora com ele. Por que ele não tá querendo viajar? Não, eu sinceramente não sei dizer porque ele não tá querendo viajar. Eu cheguei aqui do trabalho, encontrei com ele estava com o Edivaldo, aqui estava no apartamento também. De repente ele chamou o Edivaldo particular e falou que não ia se apresentar. Só olhando, pô, isso não tem nada a ver, pô. Você é um talento que não pode deixar de ir à Copa. Aí ele disse, não, Nato, eu não vou. Aí ligou pro pai dele e falou que não ia. Você acha que ele tá com algum problema íntimo? Não, isso não existe, porque ele tá bem de cabeça. O que eu quero dizer? Imagina a seguinte situação. O camisa 10 da seleção brasileira sai de um avião por conta própria, porque um amigo não queria ir jogar por uma briga que teve. Ele pega o seu carro normal, Riso, e vai pra casa do outro cara que era uma casa comum, no Brasil, conversar com o cara pra convencê-lo a ir pra Copa. O que eu quero dizer é que era uma seleção brasileira feita por brasileiros absolutamente normais. Muito provavelmente o Zico pegou o seu carro, normal, e foi lá numa casa, provavelmente no Recreio dos Bandeirantes, numa Barra da Tijuca, visitar o Leandro, que era um outro jogador, e a imprensa foi atrás. E o Zico, né, não era uma estrelinha, não foi um agente dele, era apenas um brasileiro normal, que morava lá no Rio de Janeiro, que jogava lá no Flamengo, e que era um astro da seleção. Você sofreria pelo Zico. O Zico perdeu 2 Copas ali. Ele jogou 3 Copas, ele não ganhou nenhuma. Jogou bem em 2 delas. Mas o Zico era brasileiro. O time de 82, quando perdeu, as pessoas todas choraram. Perguntem pros seus pais, tios ou avós. Qual foi a sensação deles quando o Brasil perdeu em 82? É muito diferente da sensação que nós temos agora. Dessa seleção desses jovens que vêm de baixo, vão jogar fora, ficam multimilionários, ficam vivendo essa vida de astros, passando maquiagem, com grandes contratos publicitários, vendendo bet. Naturalmente, a não ser que você seja um jovem meio alienadão, naturalmente você não vai ficar muito apaixonado por esses caras. Naturalmente, não há esse vínculo. Aí, troca isso
Pega a alimentação lá do Haaland. Pega o vídeo do Haaland. Lógico. Esse vídeo aqui é muito bom. Mas eu gosto de usar também hidratante, só que hidratante... Que não pode faltar na sua necessaire. Creme de corpo, mas eu gosto de usar também hidratante, só que hidratante tá lá no clube. Very sexy night. Pega esse. Tá ligado. O cheiro do Rafinha tá aprovado. Esse é o Angel. Eu sei, mas esse é de mulher, não é? Esse é bem doce. Ah, você leva, tipo, no vestiário, você tá com o Angel assim? Eu achei que você usava do clube. Mas daí às vezes não é tão bom. Que não pode faltar na sua necessaire. E aí? Agora, quem eu tinha pedido mesmo? O Haaland, né? Tem alguns do Haaland, não sei qual que é. Cara, qualquer vídeo do Haaland mostrando seu lifestyle. Eu vou apresentar quem é o Haaland. O Haaland é um cara de uma família de classe média da Noruega. O irmão do Haaland trabalha no banco da Noruega. Um cara estudioso, tá lá trabalhando no banco norueguês. A irmã já tá com um bebezinho, uma moça comum. O Haaland é super discreto sobre sua vida pessoal. O que o Haaland mostra sobre sua vida pessoal é ele indo comprar seu leite cru, seu mel orgânico, seus bifes colossais e seu estilo de vida comum, de um super atleta, mas comum no sentido de que não há uma grande ostentação. Perguntaram pro Haaland o que ele pretende fazer quando abandonar a carreira. O Haaland quer ser um fazendeiro na Noruega, como muitos são. A maior parte das pessoas na Noruega, não a maior parte, mas a maior parte das cidades na Noruega são cidades muito pequenas. As maiores são Oslo e Bergen. E o resto são lugares pequenos, muito rurais, né? Os suecos ou os noruegueses, que são um bando de pescadores. Então quando não é pescador, é um agricultor. Esse é o norueguês. Uma pessoa muito, muito comum. O Haaland, por mais que seja multimilionário, jogue no Manchester City, ele é um cara que se parece com um norueguês comum. E não só ele, o time todo da Noruega. Um norueguês comum não se vê tão distante de um cara como o Haaland. E o Haaland e a maior parte dos jogadores noruegueses vivem uma vida, para além dos holofotes, muito mais compreensível para um norueguês comum. Eu não paro por aí. Em grande medida, os próprios jogadores argentinos são assim. Vamos falar do próprio Messi. Vamos falar do próprio Messi. Tá lá com o mate dele, há uma certa discrição. Você consegue encontrar um vínculo, um fio condutor entre um argentino e um jogador da seleção argentina. Você consegue encontrar isso com a Noruega. Eu não consigo ver isso com a seleção brasileira. Eu acho que ninguém aqui consegue ver. E eu acho que se vocês refletirem nisso, vocês vão começar a ver na seleção brasileira os problemas que nós vemos em quase tudo no Brasil. Entendeu? E eu falo isso com pesar, que eu gostaria, eu torci pro Brasil. Mas eu não consigo gostar dos jogadores. A gente tá torcendo, quando torce pra seleção, cada vez mais pra uma ideia morta. Pra uma ideia que se foi. Eu vou ler aqui, veja só que interessante. Declarações da imprensa internacional sobre a derrota do Brasil. Tá? E vocês vão ver que é sobre isso. Tá? The Guardian na Inglaterra. A eliminação do Brasil na Copa do Mundo levanta uma questão. Eles são mais uma marca do que um time? Veja só, Rizzo. Seria o Brasil uma marca? Um fantasma, um símbolo, e não mais uma potência? Jornal Marca, esportivo espanhol. Um fracasso inexplicável. O Brasil chegou à Copa do Mundo quebrado e nunca encontrou seu caminho. É um fim de um ciclo que já mostrava sinais de exaustão há muito tempo. É a necessidade de uma revolução urgente. Nem sei que ciclo é esse, mas tudo bem. TIC Sports Argentina. O Brasil perdeu a fórmula e não é de agora, mas sim há muito tempo. Quando falamos de jogo bonito, temos que perguntar qual foi a última grande conquista do Brasil. A grande conquista do Brasil, ou melhor, as grandes aconteceram antes da gente aceitar que o tal do jogo bonito é a nossa característica. E aí eu vou chegar num tema que eu e o Bisotto lançamos. Eu e o Bisotto temos tido isso desde 2018 e agora começaram a fazer vídeo sobre isso. Isso foi o Bisotto publicou artigo, eu já falo sobre esse tema também, já falei em lives. E agora a galera do futebol tá começando a falar. Que foi a Nike ter basicamente comprado a seleção brasileira nos anos 90 e ela vendeu pro mundo uma versão da brasilidade como um Brasil de acrobatas. Criaram um termo que nunca falaram no Brasil, que é o joga bonito. Ah, o joga bonito. Não, tem um jeito brasileiro de jogar que é o joga... Mentira! Não existe isso de joga bonito. Ah, o joga... Não, cara, você tinha muitos jogadores habilidosos no Brasil, mas os brasileiros queriam ser competitivos. O Brasil era competitivo. Não adianta você jogar bonito e não ganhar. O pessoal voltava puta se não ganhava. Então criaram a ideia de que o jogar bonito é você ter jogadores acrobatas. E nossos jogadores, na maior parte, não eram acrobatas. Didi não era acrobata, Vavá não era acrobata. Nós tínhamos o Pelé, que também não era um acrobata. Ele tinha muita habilidade, mas ele era muito funcional. O Pelé fazia gol. Tinha o Garrincha, ele era um acrobata. Era um acrobata. E era um acrobata funcional. Só que aí, pintaram uma imagem internacional sobre nós mesmos que nós somos acrobatas. Meninos que jogam bola na favela e que depois vão fazer acrobacia, piruetas. Isso é o joga bonito. Isso é uma mentira, cara. Nós aceitamos um papel internacional sobre nós mesmos, em que nosso papel no mundo é entreter as pessoas, como se fosse o Harlem Globetrotters, que é um time de basquete de mentirinha, que faz grandes acrobacias e faz performances engraçadas. Harlem Globetrotters. O Brasil virou o Harlem Globetrotters do futebol. Com a diferença que nem mais temos habilidade. Os outros roubaram toda a habilidade. Os outros aprenderam a jogar bonito. Nunca existiu. O termo joga bonito foi inventado pela Nike. Nike inventou. Nós tivemos nossa personalidade definida pela Nike.
Joga bonito, parece o nome de programa social do Lula. É verdade. O Androni falou, até o Zico não era acrobata. O Zico nunca foi acrobata. O time de 82, que tinha um jogo bonito, não era um time de acrobatas, era um time de toque de bola, um time de jogo inteligente. O time de 70 fazia jogadas, não era um time também de acrobata. Ninguém ficava lá dançando, não tem nada disso. Era um time coletivo. Rivelino jogou numa outra posição, Gerson jogou outra, todo mundo teve que se adaptar pra colocar os caras em campo. Time coletivo. E aí venderam, não, na verdade vocês são acrobatas, porque isso é uma visão quase racista que eles têm sobre pessoas do terceiro mundo, que a ideia é que no terceiro mundo você faz acrobacias e piruetas, enquanto lá no primeiro mundo eles são organizados e disciplinados. Vocês entenderam? Um cara botou tipo o bobo da corte, exatamente. E aí, enquanto falava, não, vocês são dançarinos, vocês são acrobatas, os ingleses chamam de samba futebol. Ah, eles sambam e jogam futebol, mentira. A maior parte dos jogadores ouvem sertanejo, tá? E, cara, eles aprenderam a driblar, eles trouxeram jogadores das suas ex-colônias na África, montaram grandes times e o Brasil só perde. E é isso. É isso. Nós compramos esse papo. Ninguém em sã consciência consegue de verdade gostar ou se ver na figura dos jogadores atuais. Não à toa que o torcedor... Quem é o torcedor, Riso? Arquetípico desses jogadores. Quem representa o torcedor ideal desses caras? Eu tô jogando aí é um desafio. Quem é o torcedor brasileiro, ou a figura que gosta de futebol brasileira mais famosa do mundo, que é um dos maiores influencers do mundo e é brasileiro? É o Luva de Pedreiro? Luva de Pedreiro. Entendeu? Luva de Pedreiro, ele é um influenciador de nada, ele é um sujeito que mal sabe falar. E ele é um torcedor de futebol. Fala, receba! Ele é um símbolo disso também. Agora, um jovem brasileiro, cada vez menos se vê nesses caras. O Leonardo Guido falou, concordo, mas o lixo da França também não tem identificação nenhuma. Não tem, mas pelo menos eles pegam o que não tem identificação nenhuma com a França e transformam num time bom. Porque entra outros elementos como, por exemplo, competência, capacidade formadora. Aí é um outro problema, é um problema de gestão. A Federação da França, que eu não duvido que também não seja corrupta como a nossa, pelo menos faz um bom trabalho. Entendeu? A Federação Francesa faz um grande trabalho. Ponto. Eles fazem, então... deu certo. Você quer falar o quê? Tá? Agora eu queria lembrar pra vocês assim, tá? Em 2006, o Brasil perdeu pra França do Zidane e do Henry. Sim. Baita time, foi pra final, podia ter sido campeão. Em 2010, a ótima seleção do Dunga, a última seleção brasileira que eu torci de coração, que eu fiquei muito chateado quando perdeu, foi a do Dunga, que perdeu pra Holanda. Aquela seleção que tinha o Luiz Fabiano, tinha o Kaká, tinha o Robinho, tinha o Maicon. Seleção decente que perdeu um pouco a cabeça na Holanda, mas assim, jogaram sério a Copa do Mundo. E o Dunga foi um técnico, Dunga foi um técnico sério ali. Aquele time lá de 2010 perdeu pra Holanda, que foi até a final. Em 14 tomou 7-1 pra Alemanha, que foi campeão. Em 14 já não jogou nada, tá? A Copa inteira, foi um desastre. Foi. Ele pegou um time forte com esse Exato. Chegou a Alemanha, toma, atropelou e morreu. Em 18, perde pra famosa geração belga, forte geração belga. Em 22, Iso, perde pra decadente e velha geração croata. Ok. Em 26, cara, perdeu pra Noruega, que não é assim, né? Mas legal, tem o Haaland, tem o Odegaard, mas... né? É a Noruega. Aí a gente fica se culpando e colocando na cabeça, não, mas porra, como é que pode o Brasil perder? O Brasil não é melhor do que a Noruega. O Brasil não é melhor que o Marrocos. O Brasil foi um pouco melhor que o Japão. O Brasil decaiu. E aí eu vejo um monte de comentarista esportivo, um monte de gente falando, não, pra recuperar agora, o Brasil tem que fazer... O Brasil pode fazer o que ele queira. O mundo aprendeu a jogar e o mundo avançou. E o Brasil não é mais um super time, ele não tá mais acima da carne seca. E provavelmente não vai ficar, muito provavelmente o Brasil não ganha também a próxima Copa do Mundo, pra avisar vocês. E é isso. E a gente tem que tirar essas coisas que a gente fica colocando. Não, porque aqui é penta, tem que respeitar. Não, cara. Quem ganhou a maior parte daqueles títulos nasceu nos anos 40, especialmente nos anos 40 e 50, que foram os tri, a geração do tri. Outra geração lá nasceu nos anos 70. 60 alto 70, que foi a geração que ganhou o título de 94. E alguns nasceram nos anos 80. Os últimos brasileiros a vencer a Copa do Mundo nasceram no máximo nos anos 80. Tá bom? Que foi o time que ganhou em 2002. No máximo nos anos 80. Tinha gente lá que nasceu nos anos 70. A geração que nasceu nos anos 90, nos anos 2000 e 2010. 2010 nem dava pra participar, né? Uma criança. Essa geração não ganha nada. Então faz tempo, a galera tá muito velha. Não venham falar que a galera aqui é penta. Ninguém aqui é penta. Aquele Matheus Cunha chegando pro japonês, aqui é penta. Você não ganhou nada, brother. Você é só mais um jogador jogando, sei lá, na Premier League, nem sei onde esse cara joga. Ele joga no Manchester United.
Né? Então é isso. Tem um monte de gente no Manchester United, impressionante. Então assim, gente, eu estou falando de futebol, mas não é sobre futebol. Agora vocês vão entrar onde eu quero chegar. Reparem, tá, que o ocaso da geração Neymar é também o ocaso da geração Virgínia, a geração do influencer digital brasileiro. Repare o seguinte, que é o ocaso da geração dos vendedores de bet. Essa geração está no seu melhor momento. Qual o ápice que essa geração chegou? É o ápice dos vendedores de bet, dos políticos performáticos de rede social, dos influencers digitais. É uma geração que ocupou espaços de destaque e prestígio no Brasil sem agregar nada ao Brasil. Geração Pablo Marçal, vamos colocar aí também. É uma geração que entrega muito status e muitos views e tal, e conteúdo de rede social, mas que não é objetivamente competitiva perante um mundo que é cada vez mais competitivo. Essa geração não tem nada a ver com a revolução de IA. Essa geração não tem nada a ver com esse mundo, assim, que tá indo pra um caminho tão louco e tão competitivo que ela só vive de uma espécie de entretenimento barato pra uma população que cada vez menos tem emprego, uma população que tá vivendo de assistencialismo, uma população que também não tem... E aí o que acontece? Essa galera sofre pelo Neymar. Que eu acho que é a coisa mais doente que tem. E aqui, né, já tô vendo os comentários, vão começar a me xingar. Vocês gostam do Neymar. Muito. Muito. Vocês são apaixonados pelo Neymar. Tá? E vocês vão falar, você não entende de futebol porque você é apaixonado pelo Neymar. Você é apaixonado pelo Neymar. Assim como muitos de vocês eram apaixonados pelo Oruan. Até de falar, o Oruan é comando vermelho. O Neymar representa o mesmo espírito do tempo do Oruan. Neymar e o Oruan não são muito diferentes. Não tô nem falando do envolvimento de todos os amigos do Neymar com o crime organizado. Porque o Neymar, todo mundo ao redor dele é envolvido com o crime organizado. Não tô falando disso. Eu tô falando desse tipo de Brasil. É um Brasil coitadista, choroso, infantilizado, muito vaidoso, com síndrome de protagonista. Um Brasil tosco, com baixíssima educação, com uma sexualização muito infantilizada. E vocês amam esse cara. O Neymar, só pra você entender, ele gosta muito do Brasil, né? Vocês gostam dele. O Neymar, ele vende Blaze pros seguidores dele. Ele não liga, ele é bilionário, ele precisa vender Blaze. Ele precisa meter grana com Blaze nos seguidores dele. O Neymar usou o lobby do Gilmar Mendes, do filho do Gilmar Mendes, pra ir pra Copa. O Neymar não tinha condição de jogar. Se ele amasse o Brasil mesmo, ele não entrava em campo. Ele não tinha condição, mas precisava entrar. E mais, tem milhões aí de brasileiros falando, sabotaram o Neymar, ele é o único bom jogador. Não era, cara. Tava quebrado, não tava jogando, não botava um pé em campo há 30 dias antes da Copa. Mas a geração Neymar é uma geração que deu errado. Não só no futebol. Chame de geração Virgínia, chame do que quiser. Chama a geração Luva de Pedreiro. Esta geração fracassou. Você já citou essa geração em um lugar aí, Renan? Hã? Você já citou bastante sobre essa geração em um lugar aí já. Sabe onde? Ali, ó. Capítulo 1. Aqui. Tudo que você descreveu agora estava no Cruzeiro do Neymar. Nossa, muito, muito bem lembrado. Nossa. Quem leu o fascículo 1 do Livro Amarelo, eu narro exatamente este Brasil. Este Brasil se encontra num cruzeiro que o Neymar organizou no final de 2023. É um cruzeiro patrocinado pela Blaze. E quase todos esses famosos estavam lá. Estavam todos os rappers traficantes. Estavam quase todos os influencers narcisistas. Estavam essas prostitutas virtuais e digitais. Tinha jogador de futebol. Tinha cantores de gêneros musicais reptilianos, vamos botar assim. Tava toda essa turma lá. Todos eles. Todos eles vendendo cada um a sua bet, fazendo sexo entre si, divulgando música horrorosa. Este Brasil que estava no Cruzeiro do Neymar é literalmente o Brasil que a gente tem que destruir. Quando vocês falam, eu não aguento a favelização mental, então você não pode aguentar a favelização do Neymar. Você tem que entender que o Brasil do Cruzeiro do Neymar, o Brasil que o neymarismo representa, é tudo aquilo que você precisa combater, só que você gera vínculos afetivos com esse mesmo tipo de Brasil. Entendem? A gente é um Brasil que tá tomado por essa sensibilidade infantilizada. E é uma sensibilidade infantilizada, cara.